Bom, nosso material didático, o tema da nossa lição, né? Estamos no terceiro trimestre de 2023, é a lição 8 das lições bíblicas da CPAD. O tema diz transgênero. Que transrealidade é essa? Ok? Bom, começando na página 2, o tema que nós temos hoje, ele é assim, parecido, né? Praticamente faz parte de um mesmo tema das duas lições anteriores. Essas 3 lições poderiam talvez ser resumidas até em 2 ou talvez até em uma, ok? Porque, claro, que a teoria de transgênero, ela afeta a masculinidade e a feminilidade conforme a Bíblia. Bom, então o texto áureo, ele colocou aí o texto de Gênesis 2:24 para nós, que diz: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne, ok? Ou seja, começa com o propósito de Deus para a humanidade, que eles se unam e eles cresçam, encham a terra. Não? Toda outra proposta do que eles chamam de gênero, que na verdade não existe, né? Diversos gêneros, o que a revista vai mostrar existe o gênero masculino e feminino, ok? Que gênero é o mesmo que sexo, e não tem um terceiro sexo. E o principal é, você deve focar, que eu aconselho que você foque durante a sua aula, sempre lembrando, a ciência já provou que isso está errado. Apesar de nós termos visto aí até alguns médicos, como aquele que aparece no Fantástico, esqueço o nome dele agora, mas ele uma vez falou que havia evidência científica. Não tem nenhuma evidência científica. Pelo contrário, tudo que a ciência tem visto até hoje, o que vê lá no DNA, como eles chamam, XX e XY. Não existe YY, não existe outra opção. Ok? Então são esses dois sexos, XX masculino, XY feminino. Bom, a verdade prática diz: a sexualidade bíblica e heterossexual biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Né? Ou seja, está dizendo, existe o sexo masculino e o sexo feminino, né? Héteros, tá bom? Os dois sexos, e no caso se unem, né? Por isso vai ser chamado de heterossexual aquele homem que se une a uma mulher. Bom, depois você tem a leitura bíblica em classe, e na página 4 tem a introdução da nossa revista. Então vamos fazer um apontamento aí nessa introdução, sempre lembrando que eu coloco aquele padrão, o que tiver em azul é um ponto que eu acho que você deve destacar na sua aula, no momento que você for explicar ao aluno. Então veja o que a introdução diz. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual, ou seja, homem e mulher. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, entre elas a transgeneralidade. Nesta lição veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. E a revista prossegue: nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Ou seja, então essa parte que ele coloca o objetivo dessa lição, sempre o objetivo é importante você destacar cientificamente. Cada artigo que você vai fazer, nos primeiros parágrafos você deve colocar o seu objetivo. Então nessa lição ele está dizendo que o objetivo é reafirmar a vontade de Deus e reafirmar que existe masculino e feminino, sexo, homem e mulher. Não existe um terceiro sexo. E vocês sabem que existe uma campanha em todas as esferas para destruir essa visão bíblica, tá bom? E eu coloco, até como falei para vocês em outras aulas, até o Papa. O Papa, há 2 semanas, ele separou, né, para arcebispo um homem que ele é ligado a LGBTQ, alguma coisa aí,
né? Tá bom? Ele é militante, ou seja, é um homossexual. Esse homem, ele poderá se candidatar a Papa na próxima eleição, morrendo Francisco, né? Então, olha que situação os católicos chegaram. Tá bom? Então, a campanha está da Igreja Católica, a campanha está nos governos, a campanha está nas redes de televisão. As maiores redes de televisão do mundo têm um compromisso com essa campanha. E a igreja, a pequena igreja, ela tem que continuar defendendo a verdade de Deus, né? Mas sabendo que a campanha contra essa nossa mensagem, ela é muito grande. Ela é muito grande. Bom, no capítulo 1, ele coloca compreendendo o pensamento da transgeneridade. A identidade de gênero, o que é? Ele diz, o gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. Bom, aqui um ponto para poder explicar a vocês. O que elas estavam querendo fazer é o seguinte, olha, sexo anatômico, qual foi a genitália que você nasceu? Então ele diz, olha, se você nasceu com genitália masculino, significa que você é do sexo masculino. Mas o teu gênero pode ser outra coisa, pode ser feminino. Só que não existe diferença de sexo para gênero. Eles inventaram isso na década de 70. Agora você pensa, os governos do mundo, tá, ok? Nos Estados Unidos existe uma campanha tremenda a favor dos transgêneros, dessa identidade de gênero, tá, ok? Na Europa, no Brasil também, e aqui nós temos que dar nome aos bodes, né? Que, por exemplo, a Rede Globo, ela faz uma campanha maligna, tremenda contra a família cristã, por isso é que eu não vejo essa TV, mas fujo até os programas de documentário deles, como Globo Repórter e Fantástico, até isso eu parei de ver, porque é uma campanha a favor desses transgêneros, que isso, na verdade, cientificamente falando, já está provado que está errado. Tá bom? Então, as femininas começaram a dizer isso. Você tem o seu sexo físico, o que você nasceu com a genitália masculina ou feminina. Agora, você pode ter nascido com a genitália feminina e você, na verdade, no seu gênero, você internamente se sentir homem. Ou seja, seria como se gênero fosse diferente do sexo. Mas, na verdade, o que a ciência tem mostrado que isso está errado. Mas essa campanha pelo homossexualismo no mundo, ela não vai dar ouvido para a ciência, ok? Isso aí é pior do que uma seita. Isso é uma seita, vamos dizer, é uma heresia que trabalha para destruir, né, a mensagem bíblica da relação do homem e mulher. O comentário prossegue. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Ou seja, você vai escolher, tá bom? O gênero de acordo com que você começar a conviver. Aí o seu gênero vai se manifestar. Isso aqui era falado para crianças de 8 anos, tá bom? Eles já estavam ensinando isso. Você pode escolher qual o seu sexo que você simpatizar. Você pode namorar uma coleguinha ou um coleguinha, o que você escolher. Isso já era falado para crianças. Foi feito vídeos ensinando isso para crianças, né? Que foi chamado Kit Gay. Eu tenho esse troço aqui baixado, né? E a mentirosa da Globo diz que isso é fake news, mas não é. Eu tenho baixado. Bom, e prossegue. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. E aí botei mais uma parte em azul para vocês destacarem na aula, né? Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Essa parte que define bem esse ponto, tá bom? O que eles defendem. Então, eles defendem que o seu sexo biológico, a genitália que você nasceu é uma coisa, mas o seu gênero e como você vai praticar essa orientação sexual, isso aí vai definir durante a sua vida. São coisas separadas. Só que isso comprovadamente está errado.
Bom, prosseguindo, ele diz, nesse caso, avaliam que a relação sexual entre o macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Ou seja, a parte física, você tem uma separação entre o que é sexo físico, no termos físico, a sua genitália física, ok? Ou até no caso da mulher, um útero, tudo isso que faz parte do físico, você pode ter nascido com eles, por exemplo, a mulher que nasceu com o útero, nasceu com a genitália feminina, tudo certinho, mas o gênero seria uma coisa separada. Né? Isso não é verdade. Isso não é verdade. A mulher nasce mulher e o homem nasce homem. Eles escolhem, em algum momento, tá bom? Mudar esse comportamento, ok? Diferenciando da natureza, como diz a Bíblia, eles escolhem esse comportamento, mas dizer que isso, o que eles querem dizer é que isso já nasce com a pessoa. Era uma armadilha muito grande, e a ciência foi e derrubou isso, ok? A revista prossegue. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre o macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto e cultura social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Para resumir, eu coloquei aí em verde para vocês, né? A identidade de gênero afirma que o homem não nasce com o sexo definido. Homem aqui falando de ser humano, que ninguém nasce com o sexo definido. Um é o sexo físico, anatômico, a sua genitália, e outro é o sexo interior, que seria o gênero, ok? Mas isso, na verdade, está errado, né? Bom, no número 2, estamos aí na página 5, número 2 da nossa revista, ele traz o título Cisgênero e Transgênero. E ele define, é importante vocês definirem isso para os alunos, né? Nos estudos de gêneros, 2 termos são usados, cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece homem, ou seja, esse seria o cisgênero, ok? E o que é o transgênero? Então ele coloca transgênero ou disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas se assume homem. E aí eu coloquei em destaque em azul para vocês. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. Essa coisa de nascer no sexo, no corpo errado, isso aqui, a ciência comprovou que isso não existe. Porque dá para você hoje estudar toda a biologia. Hoje a ciência consegue ver até a parte interna de uma célula. E eles sabem que só existe, né, o homem e a mulher. Não existe um terceiro recurso biológico, uma terceira vida biológica fora essa, masculino e feminino. Não existe. Mas eles querem dizer que existe. E isso eu considero um absurdo, uma aberração. Mas nós veremos que isso aqui afeta até os esportes, até nas Olimpíadas. Nós tivemos casos de homens competindo com mulheres. Por quê? Eram homens que diziam ser transgênero, ou seja, ele nasceu com a genitália masculina, mas não é só isso. Ele nasceu com os músculos de homem, que são diferentes da mulher. Então não faz sentido um homem competir com a mulher. Força! Mas nas Olimpíadas de 2020 ocorreu no Japão. Nós veremos isso mais à frente. Bom, o comentário prossegue. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBT, essas coisas aí todas.
Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Cada letra daquela ali, irmãos, representa algum gênero, algum comportamento sexual, ok? Ou seja, é uma união de uma série de comportamentos de supostos gêneros, né? Okay? Bom, número 3, transgênero e sexualidade. Eu destaquei aí, meio em lilás, que eu não gostei muito da maneira como ele definiu esse parágrafo, tá ok? Transgênero e sexualidade, ele colocou assim, para os especialistas, eu não gostei desses especialistas, né? Na verdade, ele apresenta aqui uma hipótese que a ciência nega, então não usa o termo especialista, né? Para os defensores da ideologia de gênero, ok? Para aqueles que defendem esse ponto de vista, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber. Bom, então vocês entenderam, eu sugiro vocês na hora substituir ali os especialistas. Eu acho que ele está botando um termo que ele traz positividade numa fase que tem um contexto negativo, né? Eles apresentam uma hipótese que já está rejeitada, então não é bom usar especialistas, ok? Os defensores dessa corrente. Bom, aí ele vai definindo, né? Letra A, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Assexual, quando não existe atração por gênero algum. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Quer dizer, uma coisa assim que é completamente fora do propósito do que é uma família, né? Porque todos querem, vamos dizer, se unir e gerar novos filhos, e Deus estabeleceu, só existe um meio de se reproduzir. Um homem e uma mulher. Essa é a única maneira deles se reproduzirem, tá ok? Bom, eu coloquei aí um versículo para vocês usarem nesse texto, que é um versículo que se aplica bem em Romanos 1:27, que o apóstolo Paulo diz: e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Ok? Então, essa descrição que o apóstolo Paulo faz se encaixa bem nessa, toda essa invencionice, ok? Que eles dizem que existem esses diversos gêneros, que não existe só o masculino e o feminino. Ok? Bom, na página 7, a revista colocou aí um auxílio apologético, que eu destaquei ele em azul para vocês, que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: se a natureza é teleológica, depois eu vou explicar para vocês o que é teleológica, tá bom? Se a natureza é teleológica e o corpo humano é parte da natureza, então ele também é teleológico. Tá bom? Vou explicar agora para vocês poderem entender o restante. O sistema teleológico, ele é chamado, não precisa anotar não, que depois eu detalho isso para vocês. O sistema teológico é o sistema que estuda o mundo como um sistema de relações entre meios e fins. Como é que a gente pode simplificar isso? Aquela história que os cientistas falam, a serpente como o rato ele faz uma outra coisa, então esse rato alimenta essa serpente alimenta outro animal, depois esse animal morre, ele alimenta as plantas, por exemplo, tem lá nos Estados Unidos, né, quando aqueles peixes, acho que
são trutas, eu não me lembro agora, mas que eles têm que subir o rio, lá em cima eles fecundam lá uma fêmea e ali eles morrem, e até o corpo deles vai servir de alimento. Então o sistema teleológico ele diz o seguinte: é tudo uma grande engrenagem, tudo se combina. O homem se combina com a natureza, o homem depende da natureza, a natureza depende do homem, a terra depende da lua, a lua depende da terra, a terra e a lua dependem do sol, tudo depende, assim, existe uma organização perfeita no mundo. Isso é chamado de sistema teleológico, tá ok? Bom, pensar em mais algum exemplo. O que você pensar de organização no mundo natural, bom, tudo isso vai se aplicar a esse sistema. Eu cito o exemplo de Albert Einstein, que ele dizia que essa engrenagem é tão perfeita que se você sumir com as abelhas do mundo, a vida no mundo acaba, porque diz que elas são as maiores espalhadoras, né, dos pólen, das flores, porque elas têm todo um trabalho em fecundação de flores que, se elas desaparecerem, a engrenagem começa a ter problema. Se você bater em um ponto da engrenagem, você quebra tudo. Por isso é chamado de uma engrenagem, ok? Então, esse é o sistema teleológico. Então, vou ler de novo. Se a natureza é teleológica, ok? Se no mundo da natureza, entre os animais e até no cosmos, tudo é organizado como sistema de meios e fins, um depende do outro, um influencia no outro, e prossegue. E o corpo humano é parte da natureza, então ele também é teleológico, ou seja, ele é um sistema organizado também. É isso que ele está falando, muito interessante. E ele diz: o corpo tem um propósito intrínseco, e parte desse propósito é expresso como lei moral. Somos moralmente obrigados a tratar as pessoas de maneira que as ajude a cumprir o seu propósito. Isso explica por que a moralidade bíblica não é arbitrária. A moralidade é o guia para cumprir o propósito original de Deus para a humanidade. O manual de instruções para tornar-se o tipo de pessoa que Deus idealizou. O mapa para alcançar o telos humanos. Eu vou explicar mais abaixo o que é telos também. A ética cristã sempre leva em conta os fatos da biologia, seja falando do aborto, os fatos científicos sobre quando a vida começa, seja falando da sexualidade, os fatos sobre diferenciação sexual e reprodução. A ética cristã respeita a teleologia da natureza e do corpo, ok? Então, tá aí a citação da obra da CPAD. Eu achei bem interessante essa colocação que ele faz, né? Que tudo na natureza, seja até no cosmos, ok? Tudo existe uma influência. Os cientistas dizem, se não fosse a Lua, não existia vida na Terra. Então, tudo é um sistema organizado. E ele está dizendo, e o corpo humano também é assim. Até a própria reprodução homem e mulher, isso é para mim, mais do que prova da existência de um criador, de um organizador, porque como que o DNA, como os cientistas dizem hoje, que são trilhões de comandos, de programações, né, o DNA do homem se combina com o da mulher para gerar uma nova vida. Isso é algo espetacular, algo que nós não temos como dimensionar, não pode ser obra do acaso, é impossível, ok? Bom, abaixo eu comentei aí para vocês sobre o que é teleológico, né? Um sistema organizado, ok? Onde a borboleta depende da flor, a flor depende da borboleta, né? Por exemplo, dizem que os morcegos, que eles, por um lado, as pessoas têm horror ao morcego, mas os morcegos são um dos maiores reflorestadores que existem, dizem os especialistas. Então, o morcego ele é útil, ele faz parte, né, de uma grande engrenagem e que você não pode mexer nessa engrenagem. Hoje já tem cientistas que dizem, você não pode nem jogar esse inseticida, né, nesses mosquitos, porque você pode fazer uma alteração nesse sistema teleológico, ok? E eles podem ter mutações, pode gerar um monte de problemas, porque todos eles
fazem parte de uma engrenagem para que o mundo continue tendo vida. É muito interessante isso. E aí eu comento, né? O termo grego telos, porque ele utiliza ali, né? O que significa? Se traduz por finalidade ou fim. O sistema teleológico é o sistema que estuda o mundo como uma relação entre meios e fins. Ou seja, o estudo da natureza mostra que existe um equilíbrio onde todos dependem de todos. Albert Einstein afirmou que se as abelhas do mundo desaparecer, a vida acaba. E um exemplo foi o que Albert Einstein, né, um homem que para muitos foi a maior mente que já existiu da humanidade, que conhecia bem sobre a natureza, sobre o cosmos, foi o homem que explicou ela. Então eu tirei um texto de um livro dele, que é exatamente um exemplo do sistema teleológico, tá bom? Em que ele diz o seguinte: não sou ateu. O problema aí envolvido é demasiado vasto para nossas mentes limitadas. Estamos na mesma situação, olha a comparação que ele faz, irmãos, interessantíssimo. Estamos na mesma situação de uma criancinha que entra numa biblioteca repleta de livros em muitas línguas. A criança sabe que alguém deve ter escrito esses livros. Olha o que ele está comparando. Ele está comparando uma biblioteca e uma criança. A biblioteca representa o universo e a criança representa a humanidade. Aí ele prossegue. A criança sabe que alguém deve ter escrito esses livros. Ele, fazendo parte da humanidade, ele é a criança. Ele olha para o universo, a quantidade de leis que Isaac Newton identificou e que ele aprimorou, tá ok? Mostra que alguém tem que ter organizado. Alguém escreveu esses livros, são leis escritas. Então ele diz, é como uma biblioteca, alguém tem que ter escrito esse livro. A criança, então, sabe que alguém deve ter escrito esses livros. Ela não sabe de que maneira, nem compreende os idiomas que foram escritos. Por quê, irmãos? Isso aqui que ele está falando, irmãos, existem coisas que até hoje a ciência não consegue explicar. Se você procurar ver Albert Einstein, ele morreu, diz a história que ele estava no leito, na casa dele, tentando solucionar algumas equações que ele não conseguia solucionar e que alguns cientistas diziam que a teoria dele poderia até estar errada. Até hoje eles não conseguiram dar essa resposta. Então, Albert Einstein, ele tem um documentário interessante no National Geographic, A Vida de Albert Einstein. Então diz que ele estava como que deixado para trás por conta de outra física, física quântica, e que elas eram incompatíveis. Até hoje, elas são incompatíveis. E a ciência não consegue responder isso. Então, ele diz o seguinte, ele ainda se sente como uma criança que não consegue entender aquele idioma. Isso aqui, o homem que é considerado o maior cérebro de todos os tempos. Alguns consideram ele o número 1 empatado com Isaac Newton. Ok? E ele complementa. A criança tem uma forte suspeita de que há uma ordem misteriosa na organização dos livros, mas não sabe qual é essa ordem. Então, ele está dizendo o seguinte, que ele percebe que existe um organizador. Isso não pode ser obra do acaso, como a ciência diz hoje. Tanto que sobre o evolucionismo, Albert Einstein dizia que era um lixo, né? A teoria de Albert Einstein, a teoria de Darwin, ele dizia que era um lixo. Ou seja, Albert Einstein falou isso, porque ele era um cientista, né? E Darwin jogou só aquelas hipóteses. Bom, prosseguindo, ainda na página 8, ele coloca reafirmando a visão bíblica de gênero. E o número 1 que diz a constituição biológica. E ele explica, do hebraico Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Marcos 10:6. Nossa declaração de fé, no caso das Assembleias de Deus, professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma física, corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. Desse modo, o corpo físico é um invólucro. Aí eu coloquei para vocês ao lado já para ajudar o que é invólucro, aquilo que reveste. Tá bom? Então o corpo ele reveste as partes imateriais, o espírito e a alma. Tá bom? Então desse modo o corpo físico é um invólucro
ele é aquilo que reveste as partes imateriais, alma e espírito. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o gênero, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho, e o XX determina o sexo feminino, fêmea. Bom, nesse caso, ele está exatamente aqui mostrando que cientificamente existe o masculino e o feminino. Só existe esse sexo que você pode chamar de gênero, não existe outro gênero. Gênero é isso, é masculino e feminino. Eles continuam com uma campanha, ok? Dizendo até que estavam procurando um gene gay, ou seja, como eles estão estudando o DNA do homem, né? Eles acreditaram que um dia encontrar um gene que já nasceria determinado, esse vai ser gay. Ou seja, o homem seria predestinado a ser gay, né? Uma coisa horrível. Mas eles não encontraram, e na verdade o que eles descobriram foi sempre uma condenação dessa doutrina, vou colocar assim. Bom, eu coloquei aí um artigo para vocês, tá bom? Para a gente poder fazer uma leitura aqui. Que diz o seguinte: maior estudo da história não encontra relação determinante entre genes e comportamento sexual. A análise de 500 mil pessoas sustenta que é impossível predizer por sua informação genética se uma pessoa será homossexual ou heterossexual, ou seja, geneticamente não existe nada, tá ok? Que determine, vamos dizer, algo diferente do que o sexo que a pessoa nasceu, genitália masculina ou feminina, ou seja, ou nasceu homem ou nasceu mulher. Não existe nada diferente dessas opções. E eles estavam buscando isso. É interessante que nós estamos vivendo um momento em que diversas coisas que a ciência fala, né, ou os evolucionistas falam, melhor dizendo, eles têm sido derrubados. Eles têm sido derrubados. Como a ciência, ela não tem uma posição fixa, mas tem alguns cientistas que eles querem ser ateus e negar a Bíblia. Ele não busca a verdade, ele busca negar a Deus. E cada vez que eles buscam, eles vão se complicando, né? Eles vão se complicando. Não, deixa eu só dar uma pausa. Desculpa. Depois de 8 anos, ele tornou-se cristão e acabou fazendo a transição reversa para viver como homem. Ele descobriu que mudar as suas roupas, corte de cabelo, carteira de identidade, carteira de motorista e até mesmo os seus genitais não mudou quem ele era. Em suas palavras, ele percebeu que a restauração da minha sanidade só viria revertendo a mudança de gênero e voltando a viver como o homem que Deus me criou para ser. E agora já estou na página 11, né? Em suma, aceitando a sua identidade biológica como dom de Deus. A nossa única escolha é se aceitamos o nosso sexo biológico como dom de Deus ou se o rejeitamos. Ok? Ou seja, o que esse texto diz é o seguinte: as pessoas que escolhem um sexo diferente do sexo biológico dele, ele está rejeitando esse dom de Deus, essa dádiva de Deus. Porque, pegando as duas lições anteriores, nós sabemos que o homem ele tem uma participação importante na sociedade e ele depende da participação da mulher também junto dele na sociedade, e a mulher depende da participação dele, como ele falou desse sistema teleológico, começa dentro de casa, né? Onde o homem e a mulher, eles se ajudam mutuamente, eles dependem um do outro, ok? Bom, no capítulo 3, ainda na página 11,
ele fala sobre efeitos da ideologia de transgênero. O número 1, que é a depreciação da heterossexualidade, né? Eu vou pular um pouquinho esse texto, que nós falamos um pouquinho na lição anterior, mas eu vou para o item 2, na página 12, que eu até destaquei em azul para vocês enfatizarem esse ponto, que diz construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve se sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. Ou seja, essa ideia de que você nasceu num corpo que tem a forma masculina, mas você é mulher, ou o oposto. Ok? E aí ele cita aí, de outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, é uma pesquisa importante, né? Publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento de gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Ou seja, o que eles disseram é o seguinte: isso em 2017, né? Nos Estados Unidos não está essa campanha que existe aqui no Brasil, que é uma campanha maligna, tá bom? Então, essa pesquisa aqui no Brasil você não consegue fazer. Se você fizer, né, vai todos os meios de comunicação, vai dar um problema tremendo para você. Mas o que ele disse é o seguinte: essas pessoas que estão dizendo que nasceram em corpo errado, né, porque eles se sentem mal, todo esse sentimento deles, eles têm que fazer uma cirurgia para eles se sentirem bem. E já o trabalho americano diz que não existe isso. Ok? Que todo trabalho que for feito tem que ser feito no seu corpo biológico, no seu corpo físico. Tá bom? A sua biologia, a sua genética requer um tipo de tratamento específico. Existe um tratamento que você tem que fazer com esse tipo de genética do sexo masculino. Tem um tipo de tratamento que você tem que fazer com este tipo de genética do sexo feminino. Tá bom? Então, não dá para você fazer uma cirurgia e dizer que essa pessoa vai mudar. É isso que eles estão dizendo. Ou seja, todo o trabalho que o Brasil está fazendo, que a esquerda está fazendo no Brasil, que acaba dividindo a família, okay? Cria problemas para a sociedade. Veja por aí a quantidade de moças de 15 anos, 13 anos que já são mães. Tudo isso faz parte de uma campanha de destruição da família, que nós sabemos que faz parte dos projetos comunistas. Os projetos comunistas descreve isso, que eles têm que destruir a família, tá bom? Letra B. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. E a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Ele até sugeriu aí Romanos 9:20, que, vamos dizer, eles usariam esse versículo, né? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Não se aplica essa questão, né, sexual, tá bom? Não se aplica. Está se aplicando a comportamento em relação à fé e à incredulidade. Bom, na página 13, já estamos próximo do fim, o item 3, linguagem neutra. Aí ele fala que esse movimento tal requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. Isso é uma coisa horrível, irmãos, que eles estão botando agora até em documentos oficiais. Isso é uma coisa feia, horrível. Isso não significa uma defesa dos homossexuais, não tem nada a ver. Isso aqui é uma propagação. Defesa é uma coisa, todo mundo
concorda em defender da violência, da agressão, mas isso aqui é uma propagação, é diferente. O comentário diz: o objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideraram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero, ou seja, ela é desconstruída para atender uma ideologia que, cientificamente falando, está errada. Bom, eu coloquei aí também na página 13, em verde para vocês, uma reportagem que saiu ontem, tá bom? Dia 14 de agosto, eu vou botar isso na revista. Veja, STF derruba a decisão de Barroso e juízes devem decidir local de prisão de pessoas trans. O que é isso? Né? Um homem foi preso, né? Tiraram a roupa toda dele, isso é um homem. Mas não, ele não se identifica como homem, ele se identifica como trans, ou seja, é uma mulher. Ele se diz uma mulher no corpo de homem. Então, ele quer ir lá para o lado das mulheres. E aí eles estão julgando aqui, o que eles iriam fazer sobre isso, tá ok? Isso foi ontem, ele saiu. Então a Folha de São Paulo publicou, né? O STF, Supremo Tribunal Federal, formou maioria nesta segunda-feira, 14 ontem, para derrubar uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que dava a travestis e transexuais com identidade de gênero feminina a opção de cumprir pena em presídio feminino ou em ala reservada do masculino. Isso não faz sentido, eles são homens. Ainda que venha dizer que internamente eles sejam outra coisa, toda a genitália dele vai colocar ele lá junto com as mulheres. É claro que isso está errado. Bom, mas isso está sendo discutido. Acho que isso não era nem para entrar numa discussão. Se a ciência diz que só existe homem e mulher, então tem que ter o espaço do homem e o espaço da mulher. Agora, como nós já vimos casos aí de alguns querendo colocar um banheiro onde entra mulher e entra um transgênero também, né? E se você está num restaurante desse e a sua filha vai num banheiro feminino, mas aí tem também um homem que se diz mulher lá, isso é complicado, né? Bom, na página 14 eu coloquei uma foto para vocês aí. Vocês estão vendo que aí tem um homem e duas mulheres. Esse aqui foi um dos absurdos que levou essa ideologia de gênero. Na Olimpíada de 2020, no Japão, acredite, a competição de levantamento de peso, halterofilismo, colocaram um homem para competir com as mulheres. Você vê o vídeo, ele comemorando ter vencido as mulheres no levantamento de peso, uma coisa vergonhosa. Por quê? Você pode olhar para a cara dele, você vê que a estrutura física dele é um homem, mas só que diz que está no corpo errado. Então, as Olimpíadas, o mundo, ok? Permitiu e aplaudiram, tá lá, ele ganhou o primeiro lugar, ganhou medalha de ouro, tá ali as duas mulheres. Eu acredito que os meios de comunicação devem ter falado para elas, vocês têm que rir, vocês têm que sorrir, se mostrem alegres a isso, não pode demonstrar uma tristeza, não pode contrariar, não. Por que não pode contrariar? Por que existe uma proteção exagerada? Isso aqui não tem nada a ver com defender a violência ou não. Isso aqui, para mim, é defender até a honra da mulher. Isso aqui, eles dizem que, de alguma maneira, estão honrando a todos, inclusive a mulher. Essas mulheres, elas foram desonradas, porque é uma coisa horrível, vergonhosa, né? Duas mulheres perderem em halterofilismo para um homem, né, que diz pertencer a outro gênero, que a ciência diz que não existe, mas a Olimpíada, uma competição, e se é de mulheres, deveria ocorrer entre mulheres, mas colocaram lá um transgênero. Então vocês vejam que quando eu olho essa foto, não é algo normal.
Isso não é algo normal. A humanidade está em um grau terrível de cegueira para colocar um homem competindo em levantamento de peso com mulheres. E botei a foto aí, né? Acho que ele se chama Laurel Hubbard, ao centro, é um homem que se identifica com mulher, ou seja, uma mulher trans. Ele participou da Olimpíada de 2020 no Japão e ganhou a medalha de ouro. Acima é a foto do pódio. Bom, botei uma outra notícia também, porque aqui no Brasil, não sei se vocês viram, até no vôlei, tem lá o vôlei das mulheres e tinha um homem lá pulando no meio, você via os músculos do homem, só que no entender deles podia porque era uma mulher, porque ela se dizia internamente do gênero feminino, o que a ciência diz que não existe. Então, aí agora, em 2023, o que eles fizeram? Eles então tomaram a decisão de proibir isso. Eu botei aí o artigo completo para você ler depois, que diz: Federação de Atletismo proíbe mulheres transgênero em competições femininas. O presidente da entidade anunciou a formação de um grupo de trabalho que será presidido por uma pessoa transgênero para aprofundar o estudo da questão da inclusão trans na modalidade. Eu acho que não tinha nem que estudar. Era muito constrangedor. Eu vi aí a Liga de Vôlei Feminino no Brasil, as finais, e tinha um time lá, poxa, com um homem entre as mulheres, mas ele se diz de outro gênero, né? Porque ele se diz de outro gênero. Não? Bom, então, era isso que eu queria passar para os irmãos.